Ok, guys, agora vamos para o próximo exemplo, que é o exemplo 3. Nesse exemplo 3, nós temos o que o enunciado diz. O enunciado nos fala o seguinte: seja f seja f dada, aliás, pelo gráfico abaixo. Então, a nossa função aqui é um pouco diferente dos exemplos anteriores. Ao invés de apresentarmos por uma expressão analítica, por uma equação ou por uma fórmula, como você queira chamar, nós estamos apresentando a nossa função por um gráfico. Então, é um gráfico bem simples, é uma curva que vai fazendo esse formato aqui, ó, vai subindo. E aí pergunta, podemos dizer que f é monótona? Justifique. Então, se a questão pergunta a respeito de monotonicidade, significa que ela está perguntando se é crescente ou se é decrescente. E aí, olhando para esse gráfico, essa função, ela é crescente? Ela é decrescente? Ou seja, ela tem alguma classificação em relação à monotonicidade? É o que nós vamos responder. Dessa vez eu não deixei tudo feito, porque realmente não era que era impossível, mas estragaria o desenvolvimento de vocês. Então, eu vou ter que riscar aqui para explicar, não dá para deixar o risco aqui em cima do gráfico. Vou tentar fazer isso aqui. Ok, como é que eu posso verificar se a função é monótona? A ideia, eu vou tentar colocar bem nesse espaço aqui, para vocês. Vou tentar riscar, o papel se mexe, então a outra mão está segurando o aparelho, é um tanto complicado. Ok. A ideia é a seguinte: eu vou pegar dois números, como sempre, né, a gente pega dois elementos aleatórios, x e y, e um menor do que o outro, e a partir daqui nós vamos analisar... Só um minuto, eu vou pausar. Ok. E a partir daqui nós vamos analisar qual é a relação entre suas imagens. Será que as imagens vão manter, vão preservar a ordem ou vão inverter? Então a gente vem aqui, a gente vai aprender algo com esse gráfico. Eu vou pegar um x aqui, eu vou pegar um y aqui. Observe que o fato de x vier à esquerda de y faz com que x seja o quê? Menor. Veja a orientação do nosso eixo, indica crescimento aqui por esse lado direito. Então, x é menor que o y, igual aqui, E aí vamos analisar a monotonicidade. Eu vou subir, bateu no gráfico, bateu aqui, o que eu faço? Eu faço o rebatamento, né? Eu vou rebater para cá, onde eu tenho a imagem do x. Aí eu faço a mesma coisa com y. Eu subo, bateu no gráfico, e aqui é para ser um pontinho, tá, guys? Parece um traço. E aí eu rebato para a imagem de y. E eu pergunto de vocês: e aí, a imagem de x e y preservou ou inverteu a ordem? Antes de respondermos, a gente vai fazer uma análise um pouco mais profunda da situação. Veja bem, guys, olhando para o nosso gráfico no sentido da esquerda para a direita, ou seja, olhando ele assim, ao invés de olhar ele assim. Como assim, professor? Não estou vendo ele se mexendo. O gráfico a gente imagina como sendo um caminho, ou a trajetória de uma partícula, vindo no sentido da esquerda para a direita. Então eu imagino o gráfico sempre assim. Imaginando dessa maneira assim, a gente vê que o gráfico está subindo. Se eu imaginasse assim, ele estaria descendo. Mas o padrão é esquerda para a direita, da esquerda para a direita, porque é o sentido que o eixo x cresce. Ok, guys, fazendo isso, o que a gente olha e o que a gente tem de observação? Dois pontos correspondentes aos elementos x e y do domínio. Esse ponto aqui corresponde a x no domínio. Esse ponto corresponde a y do domínio. O que a gente observa é que daqui para cá houve uma subida. Então, do ponto correspondente a x ao ponto correspondente a y, nós temos o quê? Uma subida do gráfico. O gráfico subiu.
O fato do gráfico ter subido faz com que esse ponto esteja mais alto, que é bem óbvio, ok? Mais alto. E se ele está mais alto, significa que a imagem dele aqui vai estar mais alta que a do Y. Então, qual é a conclusão disso tudo? Se a imagem está mais alta, a imagem está mais acima, então ela está no sentido do crescimento. O eixo Y cresce para cima. Ou seja, a moral da história é, o fato desse ponto aqui estar mais alto que esse ponto, isso aqui é, preste bem atenção no que vai ser dito, porque essa informação vocês vão levar para o resto da vida de vocês, especialmente nas disciplinas de cálculo e tudo quanto é interpretação gráfica. O fato de este ponto estar mais alto que esse, significa que a imagem correspondente é maior. Por que é maior? Porque já que ele está mais alto, a imagem que fica aqui, ela vai ficar acima, portanto é maior. Ou seja, guys, em relação a esses dois pontos, a imagem do Y vai ser maior do que a imagem de X. E eu pergunto por quê? Porque o ponto do correspondente ao Y, ponto no gráfico, está mais em cima. Isso significa algumas coisas. Primeira coisa é o fato de que, já que a imagem do Y ficou maior que a imagem do X, nós tivemos uma preservação da ordem. A ordem está se preservando, então tudo indica que é crescimento. Mas, para ser crescimento, aí que vem o outro ponto. Não basta ser só para dois valores quaisquer, né? Não basta ser dois valores. Tem que preservar a ordem para qualquer valor. Acontece que esse ponto nos diz algo mais. O que ele nos diz? A partir dessa interpretação, eu sei que toda vez que o gráfico subir de um ponto para o outro, subiu, sempre a imagem também vai ficar maior, porque a imagem sobe. Então, subiu, a imagem fica maior. Significa que ele preservará a ordem. Portanto, a nossa função naquele pedaço lá, ela cresceu e ela é crescente. Então, o que eu quero dizer para vocês? Só com esses dois valores não mostra que a nossa função é o que? Crescente. Não mostra porque são só dois. Mas a interpretação vai mostrar. O que a interpretação nos diz? Que quando um ponto se torna cada vez mais alto no gráfico, a sua imagem se torna cada vez maior. E agora, guys, vamos olhar para esse gráfico como um todo. Esse gráfico, existe algum momento que ele deixa de subir? Você percebe que, à medida que você anda no sentido da esquerda para a direita, no gráfico, ele sempre vai subir. Ele sempre vai subir. Significa que quando você pega um ponto aqui e um ponto aqui, quando você andar daqui para cá, nessa direção aqui, ó, nessa direção, significa que em relação ao X você cresceu. Olha, em relação ao X você andou daqui para cá, ou seja, você cresceu. Então, toda vez que você cresce no X, a imagem vai crescer também, porque o ponto está ficando mais alto. Esse ponto, por exemplo, comparado a esse ponto aqui está mais alto do que esse, ele está acima, está bem acima. Olha o nível desse ponto e olha o nível desse. Aqui está embaixo, aqui está mais acima. Ok, então o fato de o gráfico subir vai nos dar que a função vai preservar crescimento, ou seja, vai ser crescente. Com isso, nós tivemos uma enorme conclusão, que toda vez que nós vermos pedaços de gráficos subindo, aquele pedaço, a função está crescendo. Os valores delas estão crescendo quando eu cresço um valor no eixo X. No eixo X. Então a gente vai responder, eu vou responder isso aqui em palavras, vocês copiem aí. Podemos dizer que F é monótona? Justifique. Aí a resposta é o quê? Sim, podemos dizer mais precisamente que F é crescente, ponto. Aí vamos justificar. De fato, quando pegamos dois valores no eixo X, percebemos que a imagem do maior vai ter um ponto mais acima no gráfico, um ponto mais acima na imagem do maior. Com isso, a sua respectiva imagem também será maior, logo irá preservar crescimento, portanto, nossa função é
crescente. Eu falei um pouco rápido, mas vocês podem voltar ao vídeo e escrevam aí essa justificativa. Depois que vocês escreverem, eu peço que vocês leem e releem essa justificativa para tentar compreender o que foi escrito. Eu falei um pouco rápido porque era para vocês escreverem. Mas eu quero, na frase que eu falei, eu quero que vocês fiquem uns 10, 15 minutos ou até mais refletindo sobre ela. Você pode refletir sobre ela enquanto toma um banho, fecha o olho e pensa, enfim, ou quando vai dormir. Olhe, fiquem refletindo sobre a frase, tentando compreender o que foi dito, que aqui tem algo, é uma essência. E se vocês pararem, ok, agora já saindo da solução, se vocês pararem um pouco para pensar, existe algo que eu falei aqui, eu falei em algo em crescimento em um pedaço da função ao invés de ser todo. Não sei se vocês se atentaram, mas teve uma parte que eu falei. Isso nos remete ao conteúdo do nosso próximo conteúdo, que antes dele vai vir um exemplo, que é ele que vai dar uma introdução para nós. Esse exemplo aí, que é o exemplo 4, onde nós temos esse gráfico está aqui o enunciado, diz que a função é dada por esse gráfico, e a pergunta é a seguinte: o que se pode afirmar, faltou um R, perdão, o que se pode afirmar a respeito de f em relação à sua monotonicidade? Eu pergunto de vocês, o que se pode afirmar aí a respeito da monotonicidade? Só um detalhe, antes de responder. Guys, pensa o seguinte, se quando a função sobe, ela é crescente, há de se esperar que quando ela desce, vai ser o quê? Decrescente, ok? Tá, volte para cá. Então, voltando, nos concentrando ao problema, qual é o problema? Pergunta o que se podemos afirmar a respeito da sua monotonicidade. Olhando para baixo, aliás, para o gráfico, o que vocês podem afirmar aí a respeito? Olhando para o gráfico, de cara você percebe que ela não é crescente, porque ela tinha que só subir, e aí ela desce, ela sobe, ela desce, igual aquela música, né? Ela desce, ela sobe, ela desce, mas tudo bem. Então, se você olhar direitinho, você vê um pedaço descendo, subindo, descendo. Então, a gente pode ver que existe um pedaço onde a função é decrescente, crescente e decrescente. O que a gente estudou até agora foram funções crescentes, ou seja, sempre crescem, funções decrescentes, ou seja, sempre decrescem. Nós não estudamos funções que crescem num pedaço ou decrescem em outro, mas há uma necessidade. De acordo com esse problema, ele não se classifica. Essa função não é monótona. Ela não é monótona. Mas você pode perceber que existem pedaços com uma monotonicidade padrão. Como assim, professor? Esse pedaço aqui tem uma monotonicidade padrão. Qual é a monotonicidade desse pedaço? Esse pedaço aqui, nossa função é decrescente. E se você olhar mais adiante, esse pedaço aqui, a nossa função é crescente, daqui para cá ela cresceu. Ou seja, daqui para cá os seus valores aumentaram. E finalmente, daqui em diante, esse pedaço da nossa função vai o quê? Vai decrescer. Ou seja, essa função, ela tem partes crescentes, ela tem partes decrescentes, então isso introduz a nós o seguinte conceito, que aqui eu vou ter um comentáriozinho. Ao invés faltou de analisarmos a monotonicidade de uma função em todo o seu domínio, ou seja, ela como um todo, podemos fazer isso por partes, que é o que eu estou sugerindo. Então, introduzimos uma nova definição. É muita definição. Dizemos que uma função é crescente em um intervalo, então eu estou dizendo que ela é crescente em um intervalo do domínio, que aqui saiu meio feio, mas o símbolo do está contido, e aqui é o DF, que não é o Distrito Federal, é o domínio. Então nós dizemos que essa função é crescente em um intervalo, se o quê? Se acontece isso. Vamos interpretar isso, nós somos matemáticos, nós vamos interpretar os símbolos. O que isso diz? Vamos ler da maneira nua e crua. X menor que y implica fx menor que fy para todo x pertence a y. Se você ler isso nu e cru, você não entende nada, isso não serve para nada. Então, isso aí você tem que ler
interpretando, tem que ler com calma. O que isso significa? Então eu vou tentar mostrar para vocês como é que eu faço uma leitura matemática para entender o negócio. Porque a gente vê um negócio de x e y, se você só olhar para isso, você não vai entender nada. Então, veja bem, aqui diz o seguinte, se eu pego dois valores, um menor que o outro, então não ligue para esse treco de x e de y. X e y representam quaisquer valores, eu lá vou chamar de x, pode ser qualquer letra. Então, pegue dois valores, um menor que o outro. Então, para minha função ser crescente no intervalo, se eu pegar quaisquer dois valores, nesse intervalo, então perceba que aqui diz que esses valores têm que ser onde? No intervalo. X e y pertence ao intervalo. Então, para minha função ser crescente, o que tem que acontecer? Se eu pegar dois valores no intervalo, um menor que o outro. Então, a imagem desse menor continuará menor que a outra imagem. Ou seja, eu tenho preservação de ordem. Esses são os gatos, ouviram, né? Eu tenho preservação de ordem. Então, isso aqui em símbolo quer dizer o seguinte, guys, a função vai ser crescente no intervalo quando eu tenho preservação de ordem no intervalo. Isso aqui é a preservação de ordem. Ficou feio riscando, né? Não dá para apagar igual no digital. Isso aqui é preservação de ordem. Isso aqui me diz que é no intervalo. Por quê? Para todo elemento x, y precedente no intervalo. Então veja bem, um negócio em símbolos pode ser lido simplesmente dessa maneira. Dizemos que a função é crescente em um intervalo se o quê? Se preserva a ordem nesse intervalo. É isso que o símbolo está dizendo. Então é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Não só para cá, especialmente nas outras disciplinas, cálculo, porque matemática elementar o negócio tudo é básico. Interpretar. Para você interpretar um negócio, não é para ler nu e cru. Tem que ler com calma, com carinho, ver o significado de cada coisa. É assim. Ok, guys? Ou seja, crescente é quando preserva. Aí você já sabe, né? O decrescente vai o quê? Ela não vai... Nós definimos analogamente para decrescente. Ou seja, se o crescente preserva, a gente sabe que o decrescente vai o quê? Vai o quê, decrescente? Vai inverter a ordem. E aí eu volto para cá. Lembra daquele negócio que eu falei de pedaços? Eu vou destacar aqui. Olha, esse pedaço aqui eu vou tentar destacar para vocês, que vai mais ou menos até aqui. Vou botar uma bolinha até onde ele vai. Eu vou cortar aqui, ó. Cortei. Esse ponto final do decrescimento, ele tem um elemento x aqui. A gente vai chamar, sei lá, chamear. Pronto, chamear. Ok. Perceba que o nosso decrescimento, ele não tem começo, porque aqui quando a gente vê um gráfico assim, imagina que essa ponta não tem começo. Professor, e como é que eu faço para indicar uma ponta que vai ter começo? A gente põe uma bolinha para indicar que tem um começo. Ok, esse gráfico não tem começo e o pedaço que decresce termina aqui. O pedaço que decresce, não é o gráfico, o pedaço que decresce termina aqui. Então, eu tenho um decrescimento em que parte? Aqui que eu tenho um decrescimento, tá? Aqui eu ponho aqui, ó, decrescimento. Em que parte? Essa parte que eu tenho decrescimento, a gente se refere, quando a gente fala de crescimento ou decrescimento, a gente sempre vai especificar o pedaço correspondente ao eixo x, ok, guys? É o eixo x. Poderia ser ao eixo y, mas a gente se refere sempre ao crescimento dentro da parte no domínio. Então, onde é que a minha função decresce? Esse pedaço aqui, já que ele não tem começo, vou colocar bem aqui, ao desse decrescimento, a gente diz que começa no menos infinito, nem começo, e ele terminou aqui. Aqui corresponde a que ponto no eixo x? Pã, ao ponto o quê? A. Então ele terminou no A, aí eu ponho o colchete aqui indicando que termina lá no A. Ou seja, já marquei um pedaço onde tem decrescimento. Então eu posso afirmar para vocês que eu tenho um decrescimento do intervalo de menos infinito até o A. Ou seja, eu olho para ponto inicial, ponto final e analiso o decrescimento. E sempre olhando a referência de afirmar onde é o decrescimento é no eixo x.
Você pode dizer, professor, mas tem mais decrescimento, tem aqui sim. Mas isso a gente vai analisar já já, ok, guys? Esse foi só um pause aqui para voltar. Inclusive, já é a solução do nosso exemplo 4. Exemplo 4. Lembre-se que esse exemplo 4, e esse exemplo perguntava o que nós podemos afirmar a respeito de f em relação à sua monotonicidade. Então, nós vamos responder em relação à monotonicidade. Para responder, eu redesenhei o mesmo gráfico aqui. Tudo bem que não está exatamente igual, perfeito, né? Que não tem Ctrl+C, Ctrl+V aqui, mas dá para perceber que está muito parecido. E ao redesenhar, nós fizemos uns destaques em pontos que vão consagrar as nossas, que vão dar referências em relação aos nossos crescimento e decrescimento. Então foi esse ponto aqui, que é onde termina um decrescimento e vai começar um crescimento, que eu chamei de A no eixo X. E esse ponto nós demos destaques também, que é onde termina um crescimento e vai começar a decrescer. E eu chamei de quê? De B. Uma observação muito importante é que a minha linha não tem nenhuma quebra, ela vem continuamente. E percebemos que, né, sem essas quebras, os pontos onde eu tenho troca de um decrescimento para crescimento ou crescimento para começar a decrescer, são exatamente pontos montanhas. Por que pontos montanhas? Veja aqui, ó. Aqui é o pico de uma montanha, vem um carro subindo aqui, você imagina aqui, vamos tentar desenhar um carro aqui, não dá para desenhar só as rodas aqui. O carro vem até o pico da montanha, chegou lá em cima, ele começa a descer. E aqui é uma montanha, ou você pode dizer que é uma montanha de cabeça para baixo, ou é o ponto mais baixo de uma ladeira. Imagine o carro aqui, e aí ele vem descendo, aí começa a subir. Então, é interessante, e a gente vai explorar mais adiante esses tipos de pontos com essa geometria, que são os pontos onde são ou picos de montanhas ou pontos mais abaixo de ladeiras. São exatamente pontos que trocam um decrescimento para um crescimento. Nós vamos chamar esses pontos de máximo e mínimo, mas esse é mais para frente ainda nessa aula. Lá no cálculo é chamado de pontos críticos. São críticos porque a tangente é horizontal neles. Aqui a tangente é horizontal, aqui a tangente é horizontal, mas isso você vai ver lá no cálculo. E aí tangente horizontal indica inclinação nula, portanto a derivada vai ser zero. Mas isso é no cálculo, onde você vai explorar bem o conceito de crescimento, decrescimento, os máximos e mínimos e concavidade, que a gente nem viu aqui. Talvez vocês não tenham mas talvez vocês tenham uma mini ideia do que possa ser. Ok, guys. Então vamos responder a nossa pergunta. Cadê? Deixa eu pegar o nosso papel. Vou pausar aqui para arrumar. Ok, guys. Eu voltei. Cadê minha caneta? Aqui minha caneta. Guys, eu colei aqui por cima para vocês não verem, porque ia ser muito difícil lidar com papel. Então a gente improvisa, faz a maneira que der. Se vocês tiverem alguma sugestão de como vocês podem se basear como os outros professores fazem, eu sou muito dependente da tecnologia e algumas partes, então eu particularmente, a única maneira que eu vi no momento de gravar, de fazer as aulas para vocês, foi essa maneira. Então se alguém tiver alguma outra sugestão, pode falar, que aí a gente faz uma análise, ok? Ontem eu entrei em contato com a Samsung e eu vou mandar, o meu aparelho vai para assistência, mas aí não sei quanto tempo vai demorar para lá, não sei nem se vai compensar o conserto do aparelho, depende do valor, se vai compensar comprar um novo, mas eu vou aguardar. Nessa época de pandemia ainda não está um momento, eu pelo menos não tenho ideia de trocar por um novo, até porque eu iria preferir da mesma linha, porque eu gosto de trabalhar dessa maneira. Eu trabalho com esse meu telefone há muitos anos, eu uso a mesma linha desde 2012, tem 8 anos que eu uso a mesma linha.
Então eu não pretendo mudar, porque ela oferece esses recursos que eu utilizo tanto dentro de sala como em casa e atendo vocês. Então eu vou aguardar o posicionamento da assistência. Então por enquanto a gente vê o que dá para fazer. Guys, então aqui, veja bem, lembrando que a gente quer analisar a monotonicidade desse problema. Então primeiro a gente vai analisar o quê? A parte do decrescimento e a parte do crescimento. Decrescimento. Onde nós temos decrescimento? Nós sabemos que nós temos decrescimento nesse pedaço aqui. Esse pedaço aqui não tem começo, então a gente diz que começa no menos infinito. Então eu coloquei aqui, espero que não, acho que grudou muito, até acabar, não vai ficar legal. Vou fazer por cima. Então, problemas técnicos. Ok, voltamos. Não deu certo a ideia de colar. Mas de qualquer forma a gente já tinha analisado. Aqui eu tenho um pedaço de decrescimento. Ele não tem começo, então eu digo que começa no menos infinito. E tem um finzinho aqui, ó. Termina onde? No A, incluindo o próprio A, o decrescimento. Terminou no A, colchete no A, indicando que o A faz parte do decrescimento. Agora vem a pergunta. Tem outro pedaço de decrescimento? Aqui eu tenho crescimento e eu volto a decrescer. Então tem outro pedaço. Aí a gente vai marcar por esse símbolo aqui da união, que parece um U, mas não é um U, mas parece muito. O símbolo da união vai servir para a gente colocar os demais intervalos correspondentes a nós. No caso aqui é decrescimento. Então o nosso próximo decrescimento, ele começa aqui e termina onde? Ele não tem fim. Então o começo é onde? O começo é no B. É no B, ok? Então a gente abre o colchetezinho, põe o B, vou corrigir o colchete porque começa aqui no B. E vai até onde não tem fim, portanto a gente diz que vai até o infinito. Ok, guys? Beleza. Então tá aí, não tem mais decrescimento, então ela é decrescente nesse intervalo unido com esse intervalo, ou seja, nesses dois intervalos. E o crescimento? Crescimento só tem em um intervalo, que é esse aqui, ó. E ele começa onde? Começa nesse ponto, que corresponde a que ponto no eixo X? Ao A. Ou seja, começa no A, coloca o colchetezinho e termina onde? Termina nesse ponto, que é o ponto do B. Ou seja, eu venho aqui e escrevo que termino no B. Ok, guys? Não sei se vai dar para tirar. Não vai dar para tirar, mas ok. Está aí mostrado, está solucionado o exemplo 4. E a gente vai pausar esse vídeo para fechar mais uma parte e na próxima parte nós iremos resolver esse exemplo 5, que é um exemplo mais sofisticado. Veja bem, o gráfico já é cheio de mais detalhes, existe furos, aqui nós vimos furos, essa bolinha aberta indica furo, existe saltos nesse gráfico, você vem aqui, ó, subindo aqui, ó, pá, saltou daqui para cá, aí você desce, aí você salta de novo e vem subindo aqui até vai subindo indefinidamente. Então você tem aqui uma descontinuidade nesse gráfico, porque daqui para cá não houve uma continuação direta. Não, esse gráfico aqui, não, esse pedaço desse gráfico, ele não está emendado. Que na verdade o termo técnico não é pedaço, eu falo pedaço para vocês entenderem. O ideal seria chamar parte conexa. Então, essa parte aqui conexa, essa parte ela é desconexa dessa aqui, ela não está conectada, ela está desconectada dessa parte. Ok, então eu tento falar de um mínimo de técnico possível, mas não dá para reduzir muito porque nós somos alunos de graduação, a gente vê a medida do possível, nós vamos introduzindo alguns termos. Aqui tem uma coisa interessante, que essa curva está se aproximando dessa linha. Então esse gráfico, ele tem muitos elementos do cálculo 1. Se alguém já fez ou está fazendo o cálculo 1, vai acabar se identificando. Porém, a nossa análise aqui é de coisas de matemática básica, matemática elementar, que é a questão da monotonicidade. E outras que a gente vai ver também depois, na mesma aqui, exemplo 5b, onde a gente vai perguntar elementos de imagem, raízes, que essa parte ela tem lá no limite do cálculo. Mas aqui não é cálculo, então não está
falando de limites. Ok, guys? Nos encontramos na nossa próxima parte dessa aula.